Graça e paz, meus queridos irmãos. É momento de ouvirmos a voz do Senhor através da leitura, da exposição da sua palavra. Nós temos aí feito, né? É uma sequência no Evangelho de Marcos. E eu quero então convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, no capítulo 6, onde nós vamos então dar seguimento às exposições já feitas, iniciando no verso 45, e percorrendo a leitura até o verso 56. Eu vou repetir para que você possa tranquilamente achar. Marcos, capítulo 6, a partir do verso 45. Um pouquinho rouco, né, irmãos? Afinal de contas, quem não ficou gripado, né, nesse tempo, né? Bem que minha voz não está tão melhor do que essa quando eu tô são, mas um pouquinho mais rouca, né? Evangelho de Marcos, capítulo 6, verso 45, assim nos diz a palavra do Senhor. Logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. E vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com eles, andando por sobre o mar, e queria tomar-lhes a dianteira. Então, eles, porém, vendo-o andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram, pois todos ficaram aterrados à vista dele. Mas logo lhes falou e disse, tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento cessou. Ficaram entre si atônitos, porque não haviam compreendido o milagre dos pães antes. O seu coração estava endurecido. Estando já no outro lado, chegaram à terra de Genezaré, onde aportaram. Saindo eles do barco, logo o povo reconheceu Jesus. E percorrendo toda aquela região, traziam em leitos os enfermos, para onde ouviam que ele estava. Onde quer que ele entrasse nas aldeias, cidades ou campos, punham os enfermos das praças, rogando-los que os deixasse tocar ao menos na orla da sua veste. E quantos a tocavam, saíam curados. Vamos orar mais uma vez? Senhor, a tua palavra foi lida e nós louvamos ao Senhor por um relato tão bonito, tão enfático do poder de Deus sobre as nossas vidas. Pedimos perdão porque ao ler esse texto, muitas vezes nos vemos em problemas muito maiores e assim como aqueles discípulos, somos nós com o coração atemorizado, com, ó Deus, as vistas escuras, achando ver assombração e coisas do tipo, quando na verdade, Pai querido, o nosso coração fala mais alto, mas nós suplicamos ao Senhor pela tua graça nesta manhã, que os nossos problemas jamais falem mais altos do que Deus no nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse é um dos textos clássicos, né? Jesus andando por sobre o mar, um dos milagres, embora não relatado aqui, mas essa também é aquela ocasião em que Pedro vai até Jesus e por conta da sua pouca fé, ele acaba andando um pouco sobre as águas, mas depois submerge, depois Jesus o salva. Mas nesse momento aqui, Marcos não retrata isso, mas ele faz um recorte talvez um pouco mais simples, digamos assim, ou mais resumido, melhor dizendo, do que os outros evangelhos, mas trazendo para nós algumas lições importantes sobre principalmente como nós devemos passar pelas dificuldades da vida. Irmãos, isso é certo para cada um de nós. Problemas e dificuldades todos nós teremos. Talvez hoje você esteja num dia mais tranquilo e possa falar assim, Senhor, obrigado, porque dos problemas que eu tenho, pelos que eu já passei,
eu acho que hoje eu estou um pouco mais tranquilo. Ou talvez você esteja passando por um problema maior do que você já tenha visto antes. Mas eu queria hoje te desafiar a tirar um pouco os olhos dos problemas que te cercam e lembrar-se que você tem um Deus que é maior do que todos esses problemas. E Jesus então nos ensina isso nesta manhã. Como vencer os problemas com Jesus no barco? Esse é o tema da minha exposição. Como vencer os problemas com Jesus no barco? E, em primeiro lugar, eu queria dizer o seguinte, irmãos. Jesus sempre vem ao nosso encontro na tempestade. É interessante pensar isso, porque Jesus ele não chegou atrasado no mar da Galileia. Aliás, se você olhar aqui na exposição do texto, ou no início, o texto começa com um logo, né? E eu tenho sempre falado isso para os irmãos, né, que têm pregado aqui, né, nas nossas aulas, que quando o texto começa com logo, enquanto, porquê, pois, é preciso que a gente dê uma olhada no que aconteceu antes. E o que tinha acontecido exatamente antes desse relato no Evangelho de Marcos? Vocês se lembram? A multiplicação dos pães e também dos peixes, né? Não vamos nos esquecer. Então diz o seguinte, que na sequência, ou seja, logo depois que os discípulos viram aquilo, irmãos, foi um milagre, sem dúvida, sem precedente para eles. Você imagina ter ali uma multidão, todos ali com as suas necessidades, não dava tempo de voltar, o dinheiro para comprar era demais, não ia ter essa grana toda para poder ali comprar para todo mundo. E agora, o que a gente faz? Jesus, então, resolve aquele problema. E ainda diz que depois que comeram, diz lá que eram 5.000 homens, né? E eu sempre brinco aqui, porque aqui tem só os homens. Mas vocês imaginam as mulheres e as crianças. E também mulher e criança comem bastante, né? Então, muitas pessoas foram alimentadas. Mas diz lá ainda que eles tiraram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Eu me pergunto o que eles fizeram com esses 12 cestos, né? Eu não sei te dizer. Mas, ou seja, comeu, todo mundo se fartou e ainda sobrou. Chegou nesse momento agora, os discípulos passam por outra questão, por outro problema. E agora, o que fazer? Irmãos, é sempre preciso entender que as vitórias do passado, né, não nos garantem vitórias no presente. Mas o Deus que esteve conosco no passado é o mesmo Deus que está conosco hoje. E isso a gente não pode perder de vista. Porque, irmãos, é muito fácil muitas vezes a gente se esquecer diante de uma dificuldade que se levanta agora do que Deus já fez conosco antes. Aliás, a gente é expert de pensar o seguinte, esse problema é muito maior do que os que eu já passei, esse problema eu não tenho solução, e a gente se esquece de que em todo o tempo Deus estava conosco. E parece que a gente vê um gigante na nossa frente, mas se esquece de tudo o que Deus já fez conosco. E quando Marcos, então, aqui nos dá essa deixa, dizendo, ó, logo depois, ele está dizendo, olha, eles viram isso algum tempo atrás. Deus resolveu o problema, Jesus resolveu o problema da provisão do alimento. Será que ele não resolveria da segurança da vida deles? Porque quando o texto começa, Jesus diz para eles, olha, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar. E compelir, meus irmãos, tem a ideia de que Jesus mandou embarcar. E ele deu a ordem, embarcar e passar adiante para o outro lado. Ou seja, diante da ordem do próprio Jesus, quem seria contra? Mas os discípulos naquele momento temeram. E temeram, talvez porque haviam se esquecido do que havia acontecido antes. Mas se a gente for relembrar, irmãos, além dos pães e peixes multiplicados, outros milagres já haviam acontecido. A gente falou aqui de vários deles, a gente falou da ressurreição da filha de Jairo, a gente falou da mulher do fluxo de sangue. Olha quantas coisas Deus já havia operado. Olha quantas coisas eles já haviam visto. Mas eles haviam se esquecido disso. E diz o texto que eles estavam lá com medo. Mas aquela tempestade, meus irmãos, tinha uma finalidade. Levar os discípulos a uma experiência profunda com Deus. Por isso, irmãos,
é importante a gente pensar que os problemas, eles fazem parte de um currículo cristão. Os problemas, eles são pedagógicos. E isso é difícil de entender muitas vezes quando você está no meio do problema. Mas é a partir deles que Deus quer moldar o seu coração. É a partir deles que Deus quer falar para você. É a partir deles que Deus quer te mostrar que não importa aonde você esteja, não importa qual é a tempestade que se abate sobre você, mas Ele quer dizer, mas eu estou contigo. Aliás, não foi essa a frase que Ele disse, eis que estou convosco todos os dias. Até quando, irmãos? Até amanhã? Não, até a consumação dos séculos. Mas às vezes os problemas das nossas vidas nos cegam sobre isso, né? É como se a gente passasse por eles sozinho. Mas mesmo naquele dia que você chorou sozinho na sua cama, mesmo naquele dia que você sentou-se talvez no seu sofá, com várias questões pendentes, eu quero dizer para você que Deus estava ali olhando para você. Deus estava ali sofrendo com você. Porque, irmãos, a Bíblia nos diz que Deus está conosco em todos os momentos. Quando eu olho para esse texto e quando eu vejo o que a palavra de Deus fala, eu entendo que Deus está conosco, que Deus também, Ele está e Ele sente conosco, Ele sabe do nosso sofrimento. Quando Jesus vai ressuscitar o seu amigo Lázaro, ele encontra suas irmãs chorando. E é interessante pensar que ele vai e ele sabia que ele tinha o poder e ele sabia que Lázaro seria ressuscitado. Mas a questão é que mesmo sabendo de tudo isso, ele olha para aquelas mulheres e sabe o que a Bíblia diz, irmãos? Que ele chora. E a pergunta é por que chorar? Se ele vai fazer. Por que chorar? Porque ele sabe, ele está vendo o problema e ele sabe que ele vai resolver. Por que Jesus chora naquela ocasião? E quando eu olho para esse texto, eu só tenho uma resposta. Jesus chora porque ele se compadece do sofrimento das pessoas. Jesus chora porque ele sabe do seu coração. Jesus chora porque ele chora contigo também, assim como ele chorou com Marta. Jesus chora porque ele sabe disso. O reverendo Hernandes cita no livro dele uma frase de um poeta inglês que diz o seguinte: por trás de toda a providência carrancuda, esconde-se uma face sorridente. Essa é a questão. Era complicado. Era triste. Mas antes de você jogar pedra aqui na falta de fé dos discípulos, eu queria que você fizesse esse jogar de pedras também no seu coração. Porque é assim que a gente se porta quando os problemas vêm. A gente se esquece de tudo que aconteceu. Agiganta o problema desse momento e diz, Senhor, agora não dá mais. E diz, Senhor, agora não tem solução. Mas, meus irmãos, um dos hinos que a gente canta na igreja, que a gente tem que sempre se lembrar, é quando ele diz assim, aquela frase, agradeço ao Senhor pelas rosas no caminho e também pelos espinhos que elas têm. O que eles nos ensinam. Eles moldam o nosso coração. Portanto, meus irmãos, Jesus não chega atrasado. Jesus chega exatamente no momento em que tem que chegar. E, seguindo o texto aqui, Jesus vem ao encontro, e diz o texto que é na quarta vigília da noite. Para a gente entender um pouquinho desse texto, algumas comparações são possíveis aqui, né? Para o judeu, a noite era dividida em 4 partes, digamos assim. A primeira, que seria a primeira vigília da noite, é o que nós chamamos ali do início da noite, né? Aqui normalmente o dia começa a escurecer, principalmente agora, né, no inverno, um pouquinho mais cedo, mas ali entre 5h30 e 6 horas, não é mais ou menos isso? Então a primeira vigília vai das 6 até as 9. A segunda vigília vai das 9 até a meia-noite. A terceira vigília vai da meia-noite mais ou menos até as 3 da madrugada. E a quarta vigília, que é justamente onde eles estão, vai das 3 da manhã até as 6. Ou seja, é aquele momento em que o dia já vai começando a levantar-se o sol. Então aqueles discípulos entraram no mar ao cair da tarde, 6 horas, diz o texto. E de repente o mar começou-se a ser agitado. Embora o Marcos não fale aqui, mas se você olhar nos textos correspondentes, que também narram isso lá, principalmente em Mateus,
Diz que o barco era açoitado pelas ondas. Eles então tentavam remar com empenho, mas ao cair das três eles não conseguiam mais e o barco então estava sendo arremessado. Remaram, se esforçaram, mas agora eles estão lá, tristes, clamando a Deus, e é principalmente nesse momento, e é nessa hora então, que Jesus vai aparecer. Jesus vai então ao encontro deles. E aqui, irmãos, a gente tira uma lição importante para nós. Porque normalmente, diante dos problemas, a gente quer a solução de forma imediata. Não é? Mais ou menos aquela ideia do fast food. Você pede e já quer receber o seu pedido ali alguns segundos e algumas horas depois. E a gente é muito imediatista, não é? A gente quer fazer uma coisa e já vê o resultado dela onde? Na sequência. Mas o problema, queridos, é que a vida ela não é tão rápida assim como a gente gostaria. Ela não é tão rápida como aquele restaurante que você vai de vez em quando. Ela às vezes demora um pouco mais. E às vezes o seu problema, ele demora uma semana. Às vezes ele demora 2. Às vezes ele demora 3. Às vezes é 1 mês. 2. Ultrapassa às vezes 1 ano. E é muito interessante porque nessa jornada o nosso coração começa a, digamos, perder as expectativas e a esperança. Não é verdade? Jó, em algum momento, a gente embora não saiba ali o tempo, né? Alguns teólogos calculam ali cerca de mais ou menos 1 ano, entre 6 meses a 1 ano. Mas a verdade é que ele passou por aquele tempo, irmãos, e foi preciso que fosse exatamente aquele tempo. Então, quando os discípulos clamaram, eles queriam que agora acontecesse de forma imediata. Mas tinha um problema, que a princípio para eles seria um problema. Eles já haviam passado por essa situação, vocês se lembram? Jesus já havia acalmado a tempestade. Aliás, se a minha memória não me falha aqui, o diácono Lucas falou isso para nós alguns domingos atrás. Só que qual que era a diferença daquele momento para esse momento, irmãos? Naquele momento, quem é que estava no barco? Jesus. E nesse momento? Jesus não estava mais no barco. Mas, irmãos, é o que nós pensamos. É o que nós achamos. Jesus aqui estrategicamente se retira para o quê? Para orar. Aqui já daria para a gente falar um texto só sobre oração, né? Mas não vai dar tempo aqui de pegar todos os detalhes. Mas Jesus se retira para orar. Mas mesmo achando que eles estavam sozinhos, mesmo pensando que eles estavam só, Jesus estava com eles também. Jesus sabia disso. Por isso, irmãos, a gente tem que entender que Jesus está conosco sempre. Talvez ali, fisicamente, não como na primeira vez, mas Jesus estava com eles, Jesus sabia do coração deles, Jesus entendia o clamor deles, Jesus entendia o sofrimento deles, Jesus sabia o que se passava naqueles corações. Jesus, meus irmãos, não nos poupa do sofrimento, mas nos livra, nos leva para a casa do Pai diante do sofrimento. Nós não somos livrados aqui de sofrer, mas somos livrados no momento em que nós sofremos. Mas eu queria caminhar aqui com o texto, e agora caminhando para o final, porque nesse momento agora, Jesus chega lá. E é interessante que quando Jesus chega lá, ele tem aqui 2 palavras, né? Depende aí como é que está na sua Bíblia, 3, onde ele diz assim, tende bom ânimo, versículo 50, sou eu, não temais. Aliás, essa expressão não temais, a gente já ouviu antes, não é? A gente ouviu antes onde? Vocês se lembram disso? Nós ouvimos quando Jesus faz o milagre antes, quando fala para Jairo, não temais. Quando olha para ele e diz, eu estou aqui. É o que Jesus está dizendo para nós, irmãos, e nos lembrando nesta manhã. Não temais, eu estou aqui. E o que nós precisamos, irmãos, acredite, não é necessariamente a solução dos nossos problemas. Embora, é claro que a gente ore por isso. Mas o que nós precisamos é de Jesus. O que nós precisamos é sentir a sua presença. O que nós precisamos é muitas vezes calar as vozes da nossa cabeça e as nossas emoções.
Assim como Davi fala no Salmo, quando ele diz, eu calei os meus pensamentos. E sabe o que eu fiz? Eu fiquei diante do Senhor. Talvez a gente precise orar mais. A gente precisa estar com Deus mais. A gente precisa ficar aos pés de Cristo. Porque é ali que Deus quer que nós busquemos a solução. Os discípulos estavam esperando com ansiedade o socorro de Jesus. Mas quando ele veio, eles não discerniram. Aliás, o texto diz que eles ficaram com medo. É interessante pensar que eles tinham visto aqui uma assombração, né? Pelo menos isso o que eles achavam que tinham visto. Sabe por que isso acontece, irmãos? Porque quando nós estamos diante do problema, a gente coloca ele grande demais. E qualquer coisa que apareça para nós lembra uma assombração. Por isso que Jesus, quando chega, diz para ele de forma muito enfática: não tem mais. E o recado desta manhã, desse texto é: não temas. Não porque os seus problemas vão acabar amanhã. Eu queria prometer isso para você. Mas não temas porque Jesus está contigo. Não temas porque sou eu, diz ele. Não temas porque eu estou aqui. O Senhor, meus irmãos, vem a eles de forma inusitada, andando sobre as ondas, andando sobre o mar. O que quer dizer que a resolução dos nossos problemas talvez não venha como você acha ou como você pretende fazer, mas vem como ele quer. Tem uma coisa inusitada aqui que não havia acontecido até esse momento, era Jesus andar sobre as águas. Jesus faz algo que nenhum discípulo esperava. Assim como muitas vezes ele faz algo na nossa vida que a gente não espera. E esse episódio, então, meus irmãos, nos ensina aqui duas lições. Eu queria encerrar aqui com essas duas aplicações aqui, já extrapolando um pouco do meu tempo. É que as ondas que nos ameaçam estão literalmente debaixo dos pés de Jesus. Os problemas que para vocês são grandes e se agigantam, eles estão necessariamente debaixo dos pés de Cristo. Porque por maior que seja o seu problema, o seu Deus é infinitamente maior. Por maior que sejam as suas dificuldades, Deus é infinitamente maior do que todas elas. Mas é preciso que você se chegue diante dele e que você reconheça isso diante do Senhor. E a segunda lição que eu quero deixar é que Jesus faz da própria tempestade o caminho para chegar à sua vida. Nunca vou esquecer de um pastor que passou por um problema de depressão, grande amigo, e depois de um tempo, quando nós nos encontramos, ele contando sobre aquele momento difícil da sua vida, ele disse que foi naquele momento onde ele mais teve comunhão com Deus, onde ele mais orou, onde ele mais leu, onde ele buscou mais do Senhor. Deus às vezes coloca determinadas tempestades para que a gente se lembre que a gente precisa do Senhor, para que a gente se lembre que a gente precisa ficar mais tempo com Ele, para a gente precisar mais tempo de oração, mais tempo de leitura da palavra de Deus. Meus irmãos, com a certeza que os caminhos de Deus não são os nossos, nós saímos daqui lembrando que os caminhos dele são mais excelentes do que os nossos caminhos. E hoje eu saio daqui lembrando, não temais, porque o Senhor está conosco. Que Deus nos abençoe.